e ele vai poder abrir o coração e compartilhar com vocês aquilo que ele domina, tá bom? Com vocês, meu amigo Dr. Álvaro. Bom dia, o pessoal tá? Ele e seus livros. Temos livros para compartilhar. Bom dia? Ainda tá todo mundo dormindo, a alma tá aqui não, gente. Só tá a alma aqui, né? O corpo não veio. Bom dia, gente. Agora está melhorando. Gente, é um prazer estar aqui, agradecer mais uma vez ao professor Cristiano pela organização desse evento no Rio. Esse é o segundo ano que ele está organizando aqui. O ano passado nós tínhamos aqui também a casa cheia, só que tinha praia, né? Então a gente competia efetivamente. Agora, tudo bom, meu amigo? Rapaz, tem até presidente de OAB aqui, rapaz, agora que eu estou vendo, o presidente da OAB de Itaguaí. Ontem eu tinha encontrado aqui o tesoureiro, né, da OAB de Petrópolis. A OAB está presente. Aí, o ano passado, a gente estava concorrendo com a praia, mas esse ano não. Esse ano, uma frente fria fez o mar afastar algumas pessoas. Gente, a nossa ideia é falar um pouco sobre gestão de escritório, gestão da nova advocacia. A gente fala sempre aí de... A tecnologia chegou, a rede social está aí, o cartãozinho que a gente distribuía hoje já não funciona mais como funcionava antigamente, e a gente precisa se organizar. Eu vou me apresentar um pouquinho, eu sou advogado há 30 anos, construí um escritório há 28 anos, eu venho de uma família que não tem tradição na advocacia, então eu tive mesmo que quebrar a cara, errar, ter que começar a acertar. E isso é a realidade da maioria da advocacia no país. Eu aposto que, se eu fizer aqui uma pesquisa, a maioria começou como eu comecei. Sai da faculdade, se junta com um colega, aluga uma salinha, começa a distribuir cartãozinho, aí daqui a pouco aquela parceria vai embora, cria outra parceria. E é assim que a gente fez, né? E assim acontece com a grande maioria da advocacia. E o meu escritório está completando esse ano 28 anos de vida. Então, eu tenho orgulho de dizer que o que eu estou falando aqui é aquilo que eu fiz, é o caminho que eu percorri. Não é um achismo. Errei muito. E se a gente soubesse um pouco de gestão, como a gente fala hoje, talvez eu tivesse errado menos, talvez eu tivesse chegado mais longe do que eu cheguei, e é a realidade da maioria. Isso aqui é só um pouquinho de mestre em ciências, MBA em gestão, isso aqui serve muito para a gente falar, mas eu gosto de me apresentar mesmo porque eu sou advogado, eu sou gestor. Eu faço a gestão do meu escritório e essa é a apresentação que eu gosto de fazer. Eu vou distribuir aqui no... Quem tiver com o Instagram aí aberto, pode apertar ali o QR Code, tira uma foto, publica, que no final eu vou fazer o sorteio. O Cristiano estava falando dos livros. A gente traz aqui alguns livros que a gente vem escrevendo ao longo dos anos. O livro de gestão de escritório, infelizmente, eu não vou poder sortear hoje, ele acabou. Mas os outros dois eu vou sortear hoje. O Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho é a minha dissertação de mestrado. E não é um livro sobre direito, é um livro sobre inclusão. E é óbvio que a gente fala um pouco sobre direito, que a legislação fala, mas não é um livro de direito, é um livro de inclusão. É a forma como as pessoas com deficiência podem ser incluídas na sociedade através do mercado do trabalho. Esse é o objetivo da dissertação e do livro. E do Chão da Fábrica ao Algoritmo, um novo sindicalismo é possível, foi um livro que eu já lancei pela editora do Advogado 10X, não sei se o Cristiano já falou aqui, mas acredito que sim. O Advogado 10X tem uma editora, e todo final do ano os membros do G10 escrevem e lançam por essa editora. Então, é um livro também que eu vou sortear aqui para vocês no final. Publica, me marca, e no final a gente vai pegar aqui e a gente vai sortear. E o de gestão, está saindo um novo, talvez daqui a um mês, já está na editora, está definindo capa e tal, então acredito que mais daqui a um mês ele esteja no mercado. É gestão especificamente para escritório de advocacia. Esse livro aqui do sindicalismo, ele é de gestão, mas é gestão focado em sindicatos. Tá? Então, tem toda uma realidade. Vamos lá. Qual é o cenário atual da advocacia? A gente tem hoje uma advocacia que vem passando por transformações muito grandes. Eu tenho 30 anos de advocacia e eu peguei máquina de escrever. Sou capaz de apostar que poucos aqui, um aqui já disse que também, são poucos aqui que têm diploma de máquina de escrever elétrica e manual. Eu tenho.
Tá. Eu fui da OAB aqui do Rio durante muitos anos. Eu sou do Rio de Janeiro, quem ainda não me conhece aqui, mas eu fui da OAB do Rio de Janeiro durante muitos anos. E quando nós tiramos das salas da OAB a máquina de escrever, foi uma grita geral. Nós começamos a botar os computadores, muita gente gritou querendo que voltasse com a máquina de escrever, porque aquilo estava tirando advogados do mercado de trabalho. Muita gente não sabia usar o computador, eu sabia até muito pouco. Tivemos que voltar com a máquina de escrever. Só que nesses 30 anos de advocacia, a advocacia mudou muito. Mudou muito. Hoje nós temos um cliente mais exigente. Por que ele é mais exigente? Ele acompanha o processo melhor do que a gente. Ele sabe quando tem um movimento no processo. Ele recebe o bendito do push na Justiça do Trabalho, e a gente acompanha milhares de processos, ele acompanha um. Então, antes da gente olhar para o processo, ele já olhou e já quer saber o que é o tal do concluso, entendeu? Que acordão é esse que a gente fez, que ninguém falou com ele que tinha acordão. Então, essa é a realidade da advocacia hoje. Não é isso? Publica um acórdão, o cara pergunta, que acordão é esse se eu não aceitei acordo nenhum? Então, a gente sabe que é assim. E o cliente está mais informado, ele está mais exigente. Nós temos um mercado mais competitivo. Por que mais competitivo? Quando nós nos formávamos, nós tínhamos o seguinte: pós-graduação, mestrado, você ia se qualificando. Hoje, o advogado sai da faculdade e ele está no mercado de trabalho. Ele vai para o chat GPT e ele tem um conhecimento que você levou 20 anos para você ter. Hoje o cara pega a tua petição, joga no chat GPT e o chat GPT faz uma petição como se fosse você fazendo. Então o mercado ficou mais competitivo. A advocacia, o direito, não é a advocacia, mas o direito, ele de fato passou, como o Cristiano fala sempre, uma commodity. Todo mundo tem direito. E digo mais, para você passar hoje no exame da ordem, você está muito qualificado. É um exame difícil. Então, os advogados que estão chegando no mercado estão chegando mais qualificados. Isso é fato. E, por isso, o mercado vai ficando mais competitivo. A tecnologia que a gente falava, da máquina de escrever para o computador, nós levamos, sei lá, um século, né? Agora, do computador para a IA, a gente está levando um ano. Semana passada, eu fiz uma live com o professor Cristiano e ele me fez a seguinte pergunta: Álvaro, como é que você acha que a advocacia vai estar daqui a 5 anos? Eu falei, se alguém souber isso, está mentindo. A gente não sabe como a advocacia vai estar daqui a um mês. Todo dia tem uma IA nova. Todo dia tem uma ferramenta nova. Então, a tecnologia ela vem chegando com uma velocidade que, se a gente não se atualiza, a gente perde. E, por último, a gente não pode abrir mão nunca da nossa ética na advocacia. E a gente viu a utilização da IA por 2 colegas no Pará, né, que foram suspensas pela OAB e foram ainda multadas em 84 mil, porque estavam usando um prompt oculto dentro de uma petição para poder manipular se alguém fosse usar a IA. A ética ela não pode abrir mão. A nossa profissão é uma profissão muito ética. E a gente já recebe muita crítica todos os dias. Se a gente contribui para a crítica, daqui a pouco a advocacia vai ser, de fato, muito substituído facilmente por qualquer robô. Hoje em dia, os escritórios eles estão se organizando muito. Naqueles escritórios boutique, muito nichados. Produtos jurídicos são cada vez mais escaláveis por conta da tecnologia, e isso está se tornando possível. A gente passou a usar da intuição para os indicadores e para os dados. A tecnologia nos permite hoje medir o que está acontecendo dentro do nosso escritório. A gente pode hoje facilmente, com um clique na tela do computador, saber quantas iniciais a gente ajuizou, quantos prazos a gente fez, qual é a perspectiva de faturamento. Isso com um clique no computador, isso tudo está nos permitindo. E a gestão do escritório ele passou a ser, de fato, a ponte para a gente poder organizar a nossa carreira, organizar nosso escritório e conseguir prospectar novos clientes em escala. Porque esse hoje, o objetivo, o grande desafio hoje é conseguir escalar a nossa advocacia. O escritório como empresa. Nós que somos mais antigos não, né, mais experientes na advocacia, nós sempre tivemos um certo ranço com essa palavra empresário, né? A gente sempre teve aquela coisa, advogado empresário, escritório empresa, né? A gente sempre teve esse ranço, né? E faz certo. A gente não tem uma profissão que a gente possa chamar uma profissão empresária nos moldes que a gente aprendeu na faculdade. E o nosso código de ética, o nosso estatuto cria. Mas o fato é um só. A gestão ela não pode deixar de ser uma gestão empresária. Pensar no escritório como nós pensávamos há 30 anos, com o romantismo de 30 anos, estaremos fadados ao fracasso. Hoje,
Nós temos que ter a gestão do escritório como se fosse, de fato, uma empresa. Nós temos que separar o financeiro, nós temos que separar, ter dados efetivos para a gente medir a nossa produtividade, ter uma gestão de equipe, sabendo que hora chega, o que faz, como faz, a produtividade que tem. É fato. E isso é uma gestão empresária. Então, se alguém ainda tiver algum problema em dizer que sou empresário do direito, diga pelo menos, eu sou advogado, mas eu faço a gestão como uma empresa. Porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer essa gestão, o escritório vai quebrar. A prestação de serviço jurídico mais gestão estratégica. A gente ficou muito tempo preso à operação. E, por favor, não venham com essa história de que a gente vai largar a operação, vai sair do operacional para virar empresário, para estar na Disney, enquanto o escritório funciona. Isso é balela, tá? Eu gosto muito daquele ditado de que o que engorda o boi é o olho do dono. Se você não estiver na operação, alguém vai estar no teu lugar. Alguém vai estar no teu lugar. Então, para com essa história de que eu vou ficar em casa, vou para a praia com a família, alguém vai trabalhar por mim. Não vai. O que não significa que você tenha que ficar de 8 da manhã às 8 da noite o dia inteiro na operação, sem pensar estrategicamente o seu escritório. O grande desafio está em saber conciliar as duas coisas. E aí entra a gestão de equipe, aí entra a gestão de prazos, aí entra a gestão das ferramentas que você tem no escritório. Não adianta você ter uma Ferrari no seu escritório e você só sabe dirigir um Fusquinha, você não usa a potência que aquela Ferrari te dá. Então, a gestão estratégica, ela não está descasada, ela não está descolada da gestão operacional. Eu tenho uma agenda, eu faço uma agenda, eu falo isso, porque é o meu dia a dia há 28 anos no escritório. Eu tenho uma agenda que eu não, na medida do possível, eu não desrespeito nunca. Eu chego no escritório cedo, a primeira coisa que eu vou ver é a administração do escritório. O que tem para pagar, o que não tem para pagar, quais são os prazos do dia, o que foi feito, o que deixou de fazer. Isso está na operação. Isso não é só pensar na petição que eu tenho que fazer daqui a pouco. Isso está na operação do escritório. Quando o dia começa efetivamente, nós que somos advogados trabalhistas, a gente está acostumado a fazer audiência às 8 horas da manhã. Né? Cadê o advogado tributarista? Eu, amigo aí, o Léo, eu brinco com ele que quando eu ligo para ele, às vezes, assim, 11 horas, pô, desculpa, tá te acordando aí, tá, cara? Entendeu? Porque é verdade, é uma outra realidade. Não, mas eu brinco com ele, aí ele manda eu para aquele lugar, a gente, enfim. Porque a advocacia trabalhista é isso, a gente costuma ter audiência a partir das 8 da manhã. Então, eu criei o hábito de chegar no escritório cedo. É óbvio que ninguém precisa, tem muita gente trabalhando em home office. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, crie o hábito de começar a trabalhar sempre no mesmo horário. Crie o hábito, crie uma rotina. Não é aquela rotina chata que ninguém aguenta, mas crie uma rotina para a sua atuação. E isso também é fazer uma gestão estratégica e sim trabalhando na operação. O advogado hoje, o advogado moderno, ele precisa ser técnico. Técnica ninguém pode abrir mão. E aí eu falo lá no escritório, às vezes eles brincam comigo, às vezes eles me xingam, que eu falo que direito não tem nada a ver com advocacia. Entendeu? Não tem mesmo, e não tem. Você pode ser muito bom tecnicamente, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, seja lá o que for, mas se você não fizer uma boa advocacia, o teu conhecimento não vai adiantar de nada. Então, ser técnico é obrigação. Agora, ele passou a ser necessário que ele seja um gestor e que ele seja comunicador. Quando nós distribuímos o cartãozinho, aqueles milhares de cartõezinhos que a gente fazia quando saía da faculdade, a gente distribuía, a gente também distribui, mas a gente dava para o taxista, para o padeiro, era essa a nossa forma de se comunicar. Se eu te indicar hoje um restaurante, onde é que você vai pesquisar esse restaurante? Primeiro lugar que você vai pesquisar esse restaurante? Pode falar. Na internet. É isso. É isso. E se você indica alguém, alguém te indica, a primeira coisa que eles vão fazer é consultar a internet, é saber quem é você. E se você não estiver se comunicando, você não é ninguém. Vai aparecer alguém que sabe muito menos do que você e vai se comunicar com aquele que poderia ser seu cliente. Dói demais. Um dia desse eu entrei numa aula do G10, que o G10 ele tem aulas semanais, a gente sempre vai e tal. Aí tinha uma reunião, eu cheguei atrasado nessa reunião, entrei, o Cristiano me perguntou, Álvaro, você está atrasado nessa reunião e tal? Eu falei, cara, eu estou aqui no desespero. A gente prospectou aqui um monte de clientes, o cliente bateu na porta e a gente não atendeu. Eu estou vendo uma fila aqui de atendimento. Ele virou para mim assim, sabe, animador, inspirador.
lamento te dizer, Álvaro, você perdeu todo mundo. É verdade. É isso. Se você não atende, se você não se comunica, ele vai para outro. Então, essa comunicação cliente-advogado, na nova tecnologia, com as novas tecnologias, na nova advocacia, ela tem que ser rápida, senão dança mesmo. E por que a gestão é tão importante hoje no escritório? Quando você não tem gestão, acontece o retrabalho, acontece a perda de clientes e acontece a estagnação do escritório. Já sentiu aquela coisa de que você faz uma petição, aí na hora de protocolar você nota que você tem que mexer nela toda, que você tem que fazer tudo de novo? Isso é porque você não tem um procedimento claro no seu escritório. Você não tem um padrão a ser seguido no seu escritório. Se você tiver um padrão organizado, o famoso POP, né? Procedimento operacional padrão, do que fazer, onde fazer, como fazer, a forma de fazer, você vai ter que refazer esse trabalho. E aí você vive apagando incêndio. Você vive no improviso. Você vive apagando incêndio, tentando correr e trabalhando até meia-noite, né? O PJE nos permite trabalhar até as 11h59 para cumprir o prazo. Aí as pessoas acham que isso é bom, né? Isso não é bom. Isso não é saudável. Tá? Mas é fato. Eu vou falar disso. Quando a gente começa a falar assim, as pessoas começam a fazer conta da nossa idade. Quem é a Justiça do Trabalho? Lembra quando criaram o protocolo avançado no Rio Sul? Ah, todo mundo lembra, né? Então, não estou sozinho, não. O prazo para protocolar a petição aqui no Rio, e no Brasil todo, era até o funcionamento do tribunal. O funcionamento fechou, acabou, perdeu o prazo. Aí criaram um protocolo avançado no Rio Sul, que fechava às 8h. Tinha fila de advogado no Rio Sul, no protocolo do Rio Sul, para protocolar a petição no shopping às 8h. E hoje tem fila no computador para você protocolar até às 11h59. Né? Isso é gestão. É gestão. Essa é a advocacia que a gente quer? Isso é saudável? Com gestão, a gente tem uma previsibilidade, tem a ética sempre como base negociável, e você tem um escritório perene que funciona. Eu falo que, na minha palestra, esse talvez seja o slide mais importante. Então, se alguém quiser fotografar, porque ali, ali estão os pilares de uma boa gestão. Sem um planejamento estratégico, sem uma visão de longo prazo, você não sabe o que você vai fazer. Você precisa ter definição de metas, você precisa ter indicadores claros, você precisa ter uma organização, você sabe qual é a tua produtividade. Você precisa ter um processo padronizado. Cultura, delegação, equipe, tecnologia. Muita gente fala que cultura no escritório, isso é coisa bonita para você botar num quadro e botar na parede. Né? Missão, visão e valores. Eu vou lá e boto lá. Essa é a cultura do meu escritório. Também não serve de nada. Não serve de nada se você não estiver implementando. O meu escritório tem 28 anos. Hoje nós temos aproximadamente, se eu não me engano, 10 advogados, e mais lá os funcionários e tal. Dos 10 advogados, só 2 não foram meus estagiários. Só 2 não foram estagiários. Todos os outros estão comigo há 20 anos. Foram estagiários, ficaram, conhecem a cultura do escritório melhor do que eu. Eu hoje posso sair, a gente advoga no país todo, praticamente. Dos 27 estados, nós trabalhamos efetivamente com mais de 5 processos em 22 estados. E ainda tem, nos outros tem 1 ou 2 processos. Estou falando disso porque das suplementares que eu tenho, eu posso falar essa escala. Quando eu não estou no escritório, semana que vem eu vou estar quarta-feira em Brasília e vou estar quinta e sexta em Salvador. Só uma pergunta, Álvaro. Diga. A galera trabalha 20 anos contigo. O que você... assim, explica como é que você conseguiu segurar. Assim, outro dia eu perguntei para o Flávio, que a galera trabalha com ele há 30 anos. E eu falei, cara, assim, uma das coisas que eu mais admiro em você é que a turma trabalha contigo há 30 anos, 32 anos. Né? Como é que você conseguiu juntar essa galera há muitos anos trabalhando junto com você? Mesma pergunta que eu fiz para ele. Mesma pergunta eu faço para ti. Como é que você sustentou, como é que você juntou essa galera? Quais são os requisitos, quais são as habilidades que você acredita que são importantes para juntar um time junto durante muitos anos? Vamos lá. Como eu disse aqui, a maioria começou comigo como estagiário. Na questão técnica, de conhecimento, a cultura do escritório, etc., a gente formou desde estagiário. Agora, mais do que isso, eu precisava que eles se sentissem parte do escritório, parte do negócio. Hoje, a gente tem sócios no escritório, a maioria desses estagiários hoje são sócios do escritório.
E não entraram como sócio porque eu quis dar uma participação. Entraram porque levaram clientes, entraram porque quiseram investir no escritório, entraram porque acreditaram na proposta do escritório. Então, para você conseguir manter essa equipe, você precisa fazer essa pessoa se sentir parte, acreditar no que ela está fazendo. Eu vejo vários colegas, a gente remunera bem, se a gente pegar na média do mercado, a gente remunera bem mais do que a média do mercado. A gente montou um comercial no escritório há pouco tempo, a remuneração que eu tenho no comercial, eu estava conversando com um colega hoje, é 3 vezes o valor que ele paga. Eu falei, cara, como é que você consegue gente para trabalhar para você por isso? Ah, não, cara, é só produtividade. Eu falei, tudo bem que é só produtividade, é só participação, o meu também tem. Só que eu pago de participação o dobro do que ele paga. Né? E eu falei, cara, como é que você consegue isso? Eu acho que a gente não pode ter um colaborador, um empregado, ou seja, do jeito que vocês quiserem definir, apenas como uma pessoa utilitária. Você usa aquela pessoa, ela te remunera, você, no final do mês, consegue viajar para onde você quiser, e a pessoa não consegue pagar a conta de luz. Então, assim, é um conjunto de fatores que você precisa ter para você poder prender uma equipe. E aí entra a gestão de equipe. Eu não saio um dia do escritório sem entrar no salão onde está todo mundo trabalhando e conversar com eles pelo menos durante 5, 10 minutos para saber como é que foi o dia. O que tem pendente, o que não tem pendente, o que se precisam de alguma coisa para eu fazer, se não precisam. É saber delegar, saber passar a responsabilidade. Eu fechei agora um contrato com um sindicato. Eu vou lá, às vezes, uma vez por semana, passo lá, converso com a direção e etc. Mas tem um advogado que é nova, ela tem 2 anos de formada, mas ela está tocando praticamente sozinha aquele cliente. E eu deleguei. Agora a palavra da moda. Eu empoderei essa pessoa dentro do sindicato para que ela possa ser vista pelo cliente como alguém, de fato, que pode contribuir, que pode colaborar e que está diretamente ligado com o escritório. Então, você saber delegar é uma outra capacidade que faz com que o cliente fique com você. Então, a gestão está aí. Gestão de equipe, a cultura, a gestão, a equipe, a tecnologia, isso é fundamental hoje para você poder escalar o teu escritório. E a gestão financeira. A gestão financeira talvez seja mais complicada, porque a gente tem o hábito de misturar tudo. Né? A gente usa cartão corporativo, a gente bota como se fosse tudo uma coisa só. E aí a gente corre o risco depois de achar que está tendo lucro e está tendo prejuízo. Eu acho que a Paloma já palestrou aqui sobre controladoria, e ela fala muito bem sobre precificação de processos. Então, se a gente não souber se o processo está dando lucro, está dando prejuízo, a gente acha que está ganhando muito. Faturamento não é lucro. Faturamento não é dinheiro no bolso do sócio. Faturamento é cliente chegando e pagando. Mas, se você não tiver uma boa gestão financeira, você vai achar que está tendo lucro e está tendo prejuízo. E, uma hora, a conta chega. E, numa hora, você não consegue mais pagar os boletos. E aí é o problema de todo mundo. O advogado como comunicador. Eu, há 1 ano e meio, exatamente maio do ano passado, eu tinha nas minhas redes sociais aproximadamente 20 mil seguidores. Em 1 ano, eu estou com 152, bateu hoje 152 mil seguidores. Porque eu passei a fazer de forma intencional as minhas postagens. Eu fazia em postagens aleatórias. E eu passei a me posicionar nas redes sociais de forma intencional. Quem é o meu cliente? Eu achei o nicho que eu precisava falar. Para quem eu vou falar e o que ele quer ouvir. Como é que eu me conecto com ele? E aí muita gente pergunta, mas eu não sei o que eu vou falar para o meu cliente. Tá bom, você achou o nicho? Tá. O seu nome? Amanda. Você trabalha em que área, Amanda? Direito bancário. O que os clientes mais falam quando você está atendendo? Qual é a reclamação que eles mais têm quando falam com você? Dívida. O que ela vai falar para o cliente dela? Qual é o mistério, gente? Qual é o mistério? A gente, às vezes, quer falar para alguém sobre aquilo que não é o nosso cliente. O meu cliente era demitido. Mulher estava grávida, foi demitida. Eu fiz um vídeo falando da estabilidade da mulher gestante. Esse vídeo já bateu mais de 1 milhão de visualizações e me trouxe, esse vídeo, me trouxe 9 mil novos seguidores. 9 mil novos seguidores. Se vocês entrarem aí depois do meu... Esse está fixado, inclusive, então se vocês entrarem, vocês vão ver. Um outro vídeo que eu não tinha pretensão nenhuma, mas estava tendo muita reclamação. O trabalhador pode ser demitido durante as férias? Esse vídeo bateu 2 milhões e me trouxe mais de 20 mil seguidores. Só falando que o trabalhador não pode ser demitido durante as férias. Qual é o tema que eu vou falar? É o tema que eu atendo. Não tem. Aí o formato, você pode testar vários formatos, em pé, sentado, andando, falando, palestrando, isso é uma outra coisa.
Mas o tema que você vai falar é o seu tema do dia a dia, é o tema que se comunica com o seu cliente. Não tem mistério, não tem mistério. Agora, tem muita gente que tem uma certa dificuldade. Faz a postagem estática, faz lá o carrossel. Eu não consigo gravar. Faz um carrossel, mas faça. O advogado que não se comunica, não vai. Aí vai sair aquele jovem que acabou de se formar, conhece tudo de internet, vai fazer dancinha no TikTok e vai conseguir mais clientes do que você que tem uma bagagem, e você que tem uma experiência, de você que tem um conhecimento. Então, a comunicação ela é fundamental, óbvio. Está lá o nosso provimento da OAB novamente, estabelecendo o nosso código de ética, as regras que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Temos que ter consciência de que nós podemos educar, mas não podemos vender. Pelo menos não vender da forma, me compre aqui, eu dou desconto, eu pago isso. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso. Isso cria autoridade, isso cria reputação, cria brand pessoal do advogado. O conteúdo estratégico, escrever blogs, livros, redes sociais, palestras e a prova social. Quantas vezes a gente já pediu ao nosso cliente um depoimento, dizendo que foi bem atendido? Quantas vezes a gente pediu ao nosso cliente para ir lá no Google e fazer uma boa avaliação da gente? Quantas vezes a gente já pediu ao nosso cliente para indicar a gente para alguém, falando, olha, fui muito bem atendido aqui hoje pela doutora... Fui muito bem atendida aqui hoje pela doutora Cíntia. Se alguém quiser, a doutora Cíntia é especialista no trabalho que fez. Estou muito feliz, obrigado, o cafezinho é quentinho, água gelada, todo mundo é atencioso. Isso é prova social. Quantas vezes a gente já fez isso? E aqui, respondendo, já tinha respondido um pouquinho antecipado aí a pergunta que o professor Cristiano me fez. A cultura pela liderança. A liderança ela, no escritório, gestão técnica, cultura organizacional, missão, visão, valores, retenção e engajamento de talentos. Quando a gente consegue um bom colaborador, e esse colaborador ele quer crescer, a gente sente que ele quer crescer, a gente consegue ensinar. O que a gente não consegue ensinar, muitas vezes, é caráter, é vontade. Isso a gente não consegue ensinar. Você quer ou você não quer. Se você está com disposição, direito a gente ensina, né? A gestão a gente ensina, relacionamento com o cliente a gente ensina, mas se a pessoa não quer, não tem jeito. E se você acha um bom talento, faça de tudo para reter esse talento, porque os bons estão empregados, os bons estão trabalhando. Aqueles que estão batendo na sua porta, muitos podem se tornar bons. Por que eu estou dizendo que a maioria das pessoas que estão no meu escritório estão comigo há mais de 20 anos? É óbvio, eu não vou fazer leilão. Alguém me ofereceu mais, eu vou para lá. Paciência, vai, a vida é assim. Mas agora, se eu puder reter, se eu puder fazer alguma coisa para reter, eu vou reter. E não é só financeiramente, não. Não é só financeiramente, não. É liderança pelo exemplo. Eu não saio do escritório sem sentar com todo mundo. Quem está lá ainda, né? Sento lá, bato um papo, tomo um café, jogo conversa fora, pergunto como é que foi o dia, o que não fez. E ali a gente resolve muitos problemas. Toda semana, eu me reúno com eles. A gente começou a fazer... Cadê a Camila? Camila não sei se chegou ainda, não. Camila é sócia lá do nosso escritório, e ela começou a criar lá a cultura da gente debater alguns livros, inspirado aí pelo G10, pelo professor Cristiano. A Camila começa a selecionar uns livros, a gente senta periodicamente, você lê o capítulo de 1 ao 5, você do 6 ao... E a gente chega lá para debater o livro. Vários livros, e não é livro de direito, não. Livro de direito é obrigação de todo mundo tem que ter o direito. É livro mesmo de cultura, de como a gente vai se relacionar com o cliente, de como a gente vai prospectar novos clientes. A gente faz isso a cada 15 dias, a gente faz. Toda semana a gente senta com a equipe para fazer uma reunião sobre a gestão. Porque se a gente faz essa reunião toda semana, ou a cada 15 dias, a gente só tem espaço para errar uma semana. Só tem espaço para errar a cada 15 dias. Se você faz uma reunião por ano, você errou durante um ano. Então, essas reuniões elas precisam ser periódicas e com objetivos claros. Qual é a meta desse mês? Não pode ser aquela meta impossível, né? Mas tem que ser uma meta desafiadora. Não é uma meta que ninguém vai conseguir chegar, mas também não pode ser uma meta que você consiga chegar facilmente. Você tem que ser uma meta desafiadora, mas ela tem que ser clara. Como é que você vai atingir essa meta? Você tem que ter claro isso para a sua equipe. E isso acontece nas reuniões que a gente faz periodicamente, discutindo como fazer cada uma dessas coisas. Então, a gestão do escritório hoje
ela vai muito além do que você ser um bom advogado tecnicamente. Eu estou acabando, já acho que eu já até passei aqui, daqui a pouco vão estar reclamando aqui comigo. Hoje é domingo. Amanhã a gente está de volta ao escritório, e aí fica uma pergunta. O que a gente vai fazer amanhã? Foi legal, né? 3 dias aqui, encontramos vários amigos, várias pessoas que a gente já não via há algum tempo, outras que a gente trabalha junto, não é isso? A gente já se viu em tantos lugares, né? Tanto na OAB, então nos proporcionou vários encontros. Mas a gente dificilmente se encontra num lugar assim. E aí fica a nossa pergunta. O que nós vamos fazer segunda-feira? O que nós vamos fazer amanhã? Faça o seguinte. Pegue 10 problemas que você tem no escritório. E te garanto que aqui todo mundo tem mais do que 10. Eu tenho, todo mundo tem. Problema tem. O que a gente precisa é método para resolver o problema. Então, problema todo mundo tem. E faz o seguinte, isso aqui é um problema de processo, eu não tenho isso claro no escritório, eu não tenho qual é a solução clara, como resolver cada um desses problemas. Isso aqui é um problema de pessoal, porque as pessoas dentro do escritório não têm esse papel definido. Pode ser escritório de um só, tá? Porque se você também não tem isso claro, você também não consegue resolver. Então, quando a gente fala problema de pessoal, porque eu também não tenho definido como é que eu vou fazer cada uma dessas coisas. Ou isso é problema de ferramenta do escritório. Eu não tenho ferramenta. Eu preciso buscar uma ferramenta para poder resolver determinado problema. Faz isso, gente. Só isso. Só isso. Vamos começar do básico. Vamos começar. Não adianta a gente achar que a gente vai amanhã prospectar 10 mil clientes se a gente não tem o mínimo organizado. Porque se amanhã chegar 1.000 clientes no seu escritório, 10 clientes no seu escritório, você não sabe o que fazer. Você não sabe hoje, com as redes sociais, o cancelamento é automático. Se alguém falar bem de você, isso vai ter uma repercussão. Se alguém falar mal, isso vai repercutir 20 vezes mais. Então, se a gente tiver minimamente organizado o escritório, a gente consegue passar para a próxima etapa, que é buscar cliente, que é trabalhar para tentar escalar o nosso produto. Mas se a gente não tiver o mínimo organizado, a gente não vai fazer. E aqui fica um checklist prático amanhã para o escritório. Defina uma meta clara. O que eu quero fazer, em quanto tempo eu quero fazer. Mas defina uma meta que seja possível, mas que não seja fácil demais. Padronize um processo. Eu tenho a padronização de como eu atendo o cliente, ele chega no meu escritório. Quem atende, o que eu peço, como eu peço, ele virou meu cliente e agora o que eu faço. Padronize um processo, seja ele qual for. Revise a sua precificação. Eu acredito que a Paloma já tenha falado, acho que ela falava ontem. E não é difícil. Você pega um processo, vê quantas vezes você trabalhou naquele processo. Não é que o processo tenha ficado 10 anos com você, mas quantas vezes você trabalhou naquele processo? Às vezes tem processo que fica com a gente 5 anos e a gente trabalhou nele 3, 4 vezes. É um recurso, é uma inicial, é uma manifestação, mas o processo está lá. Mas você efetivamente trabalhou no processo poucas vezes. O tempo, a justiça, que às vezes nos atrasa demais. Publique um conteúdo educativo nas suas redes sociais. Se não consegue gravar, se tem dificuldade de gravar, faz um carrossel, faz uma publicação estática. E marque uma reunião com o seu pessoal. Se for sozinho, para pensar você mesmo o que você está fazendo da vida. Se tiver uma equipe, senta com eles. Essa semana eu fui à Volta Redonda atender um cliente e tinha uma advogada, essa nova que eu falei que está atendendo o cliente, ela é em Volta Redonda. Eu vim de lá, que eram 2 horas, ela estava no carro, eu estava dando carona para ela, eu estava perguntando para ela o seguinte, o que você acha do escritório? O que você acha que dá para melhorar? O que você acha que está certo? O que você não acha que está errado? Faz uma reunião com a equipe. Abra o coração para ouvir críticas. Abra o coração. Se vocês não tiverem isso claro, vocês não conseguem avançar. Gestão não é burocracia. É estratégia, clareza e sustentabilidade. Um escritório forte nasce de boas decisões que vocês tomarem hoje. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês. Os 115 ali já está atrasado, já estou com 152, hein? Perguntas, doutores. Vamos lá. Espera aí. O Álvaro tinha 20 mil seguidores há cerca de um ano, certo? É isso? Fez aí Maio do ano passado. 130 mil em um ano.
Mas entenda o seguinte, não é 130 mil seguidores. Conheço pessoas que têm 10 mil seguidores e faz dinheiro, como conheço pessoas que têm 500 mil seguidores e não faz nada. Traduz para a gente aqui, Álvaro, esses 130 mil seguidores, 150 mil seguidores, tem se traduzido em que de negócio para você? A gente não tem ainda um período longo que a gente possa analisar efetivamente o crescimento desse período, né? Porque a gente precisa ter um período para comparar com o outro para você ir podendo medir e ter uma informação clara. Mas a gente tem nitidamente claro que, nesse um ano, a gente cresceu entre 10% e 20% de novos clientes. A gente está esperando mais uma fase, né, mais um período, para você poder começar a comparar os períodos e você ter uma métrica clara do que entrou de novo por conta dessa movimentação. Todo santo dia, eu tenho gente aqui para querer tirar dúvida, tenho gente aqui que quer marcar consulta, tenho gente aqui que é só curioso mesmo, tá? E a gente faz esse trabalho de conversa, de contato, de diálogo, todo santo dia. Essa semana passada eu atendi um cliente que veio por aqui, ele perguntou, seu escritório é do Rio? Eu falei, do Rio e tal, porque você precisa de ajuda, quer alguma coisa? Ah, não, porque eu trabalho em Belfor Roxo, todo mundo aqui conhece, e eu começo a trabalhar às 10 horas, eu só posso ser atendido se for antes, porque eu tenho que ir ao Rio, ser atendido e voltar. Eu falei, 7h30 da manhã eu te atendo no escritório. Ele, 7h30 o senhor vai estar no escritório? Eu falei, vou. Pode ir no escritório que 7h30 da manhã eu vou estar lá te esperando. Ele foi desacreditando. Ele já me indicou mais 12 clientes. Porque a empresa é uma empresa grande, mas analisa um problema o seguinte, parecido. Vamos pensar como empresários. A produção de conteúdo nada mais é do que manter a tua mensagem viva na mente de um potencial cliente. O teu grande desafio é achar a narrativa que atravesse a mente dele e falar, estou precisando falar que você é advogado aí. Como é que isso vai acontecer com um conteúdo? Pode dar sorte de você postar um conteúdo e falar, esse conteúdo pode dar sorte? Pode. Na prática, não é assim que acontece. Na prática, acontece a constância de conteúdo vai construindo uma mensagem, construindo um valor na mente do cliente. Até que chega uma hora e fala, estou precisando falar com aquele cara. Estou precisando falar com aquele advogado. Aí, como num passe de mágica, ele vai te mandar uma mensagem. Mas o que vocês precisam entender? Que existe um caminho. E você tem que facilitar esse caminho. Se você não produz conteúdo, se você não tem uma narrativa, não tem como você conectar com o camarada. Segunda coisa, vocês precisam ter o hábito de abrir a caixa de mensagem do Instagram, das redes sociais. Vocês têm que ter esse hábito, vocês têm que facilitar esse caminho. Não é? Se você não facilita o caminho, o cara não chega. Porque o cara não te conhece. O cara não te conhece, tem que facilitar o caminho. Então, assim, foi fácil para o Álvaro? Com toda certeza não foi fácil. Né? Primeiro teve que ter o quê? Uma quebra de crença de que, a advocacia mudou, eu me adaptou. Né? O Álvaro já tem uma parcela significativa de clientes. Você explicou qual área você atua? Eu atuo na trabalhista, mas no escritório a gente faz previdenciário e trabalha em parceria com outras coisas. Previdenciário, ou tributário, societário. Mas eu, pessoalmente, sou advogado trabalhista. Faz muita demanda trabalhista a turma que trabalha nas empresas aéreas. Há 30 anos eu advogo para os trabalhadores da aviação. Então, tem cliente no Brasil inteiro, cara. Em todos os estados tem cliente. Então, roda muito. Né? Antes, ele ia para um lado, a esposa ia para o outro, cada se encontrava nos aeroportos. Aí, eu estou indo para tal lugar, você vai para tal lugar. Era assim a forma de prospectar. Hoje, o poder da internet é gigantesco. Não é? Agora, foi complicado para ele? Foi, como é para todo mundo. Mas primeiro a gente precisa quebrar essa crença de, cara, faz do teu jeito. Como você produz conteúdo agora? É igual você produzia um ano atrás? Completamente diferente. Então. Hoje é muito mais simples. Hoje eu cheguei aqui cedo, estava vazio aqui, eu já estava aqui produzindo conteúdo, falando que eu ia dar uma palestra agora aqui na Nova Advocacia e etc. Isso é produzir conteúdo. Eu gravei ali com o celular, aqui a luz não estava muito clara, mas gravei e está na internet. Qualquer um que entrar lá sabe que eu estou aqui gravando hoje falando sobre gestão de advocacia. Ou seja, você vai fazendo, você vai melhorando, você vai aprimorando, vai ajustando. Não tem um jeito pronto. Eu quero fazer. Não tem um jeito certo. Tem o construindo, entendeu? Aquilo que a gente falou no começo. Vai melhorando, vai ajustando, vai analisando as métricas. Isso aqui está ficando bom, isso aqui está aquilo lá. E vai constante. O pensamento é de jogo infinito. Né? Se você tiver essa mentalidade de jogo infinito, cara, isso daqui a um ano só vai estar muito maior do que está hoje. E vai chegar muito mais cliente. E vai chegar muito mais. Então, a visão é de empresário.
né? Eu acho uma narrativa, tem a constância da produção de conteúdo, essa narrativa vai se conectar com a mente de um cliente, ele vai me chamar, eu vou falar com o cara, eu vou pedir indicação para ele. Então, esse é o novo jogo. Né? Esse é o novo jogo, certo? Quem quer fazer a pergunta? Daqui a pouquinho o Álvaro vai sortear aí. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigada pela palestra, achei incrível. Mas a minha dúvida, eu acredito que abarque a maioria dos colegas aqui. Que ontem foi falado, eu escritório, né? Muitos aqui são eu escritório. Qual a sua dica para nós, lobos solitários, ou início de carreira, que nós podemos iniciar já não só na prospecção, eu já trabalho com o digital, eu faço as minhas mídias, as pessoas chegam, mas imagine que nós temos um caixa pequeno, falta mão de obra e nós precisamos fazer todos os trabalhos. Eu sei que o senhor está com 30 anos de escritório e sucesso e equipe e tal, mas fale como se para todos, no sentido de caixa pequeno, falta de mão de obra e o cliente chegando. Gente, vamos lá. Obrigada. Mais de 80% da advocacia no país se organiza em escritórios com menos de 5 pessoas. Isso é realidade. São dados, não é só... Então, a nossa realidade no país é de pequenos e médios escritórios, quando não tem um escritório sozinho. Não tem problema nenhum. Olha só, eu não quero crescer, eu só quero ter meus clientes, que não me faltem clientes, que eu pague minhas contas, e que é o que eu quero fazer. Agora, se eu quero crescer, não dá para ser sozinho, porque sozinho ninguém cresce. Qual é a solução? Parcerias. Parcerias. Quantas pessoas estão como você, sozinhas, buscando ajuda? Talvez pessoas estejam com as mesmas dificuldades e não tenham o cliente que você tem. Parcerias. Busca um sócio. Ah, não, sócio eu não quero. Busca uma parceria. Busca alguém que queira. Busca o cara que acabou de sair da faculdade, que não consegue prospectar cliente, alguém que possa fazer com você. Começa a se organizar com alguém. Porque, realmente, sozinho eu não consigo escalar. Sozinho eu não consigo ir para a internet e receber 10 clientes por dia, porque eu não vou conseguir. Parcerias. Existe um livro de um membro aqui do G10, o do Gomide, Ecossistema de Parcerias, não é isso? Foi escrito aqui. Ele vem explicando como você, inclusive, criar parcerias. E é comum, é muito comum. Os pequenos escritórios são a grande maioria do país. Quando eu fui secretário-geral da OAB aqui do Rio, e nós criamos no sistema OAB a primeira comissão do país de gestão para pequenos e médios escritórios. Hoje, felizmente, várias seccionais já têm isso. Aqui no Rio, várias subseções também já criaram as suas. E é exatamente isso, porque essa é a nossa realidade. A grande maioria da advocacia se organiza em pequenos e médios escritórios, o que não significa pequenos e médios faturamentos. Tem escritório pequeno que fatura muito. Tem escritório boutique, com 3, 4 pessoas, e que fatura muito. E tem escritório muito grande, que o que fatura não paga as suas despesas. Então, não tem uma lógica, não tem uma regra que você diga, eu sou pequeno, vou ganhar muito, eu sou grande, vou ganhar pouco. Não tem isso. Agora, busque parcerias. Essa é a solução, porque se você estiver sozinho, você não escala. Você vai ficar todo dia correndo atrás, perdendo o cliente, tentando pagar a conta e correndo atrás de novo. E, olha, tem parcerias que só trabalham em home office, tem parceria que trabalha no mesmo espaço. Busque parceria. Hoje, se eu estivesse saindo da faculdade, eu faria a mesma coisa que eu fiz quando eu saí. Buscaria colegas, faria parcerias e começaria de novo daquilo ali. Até escalar, até poder me organizar maior, mas sozinho não vai. Eu faço live praticamente de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, e para todos aqueles que eu pergunto, eu falo, olha, tem uma pergunta, eu falo, se você fosse recomeçar agora, sabendo tudo que você sabe, perdeu o escritório, perdeu tudo, perdeu a clientela, perdeu tudo. Se você fosse recomeçar hoje, por onde você recomeçaria? Todos. Digital. Digital. Porque eu vou falar para ti, você juntar 10 clientes no teu escritório, na porta, na antessala do teu escritório, não é algo tão simples. Mas se você abre uma live, você junta 5, 10 ali, cara. Se você faz 5 lives, você falou com 25, com 30, 40. Então, pô, vai para a internet. Sabe? É o caminho mais rápido de impulsionar o negócio de vocês. Acreditem que a gente está falando. Produzam conteúdo. Eu vi isso que a gente está falando aqui, eu já vi acontecer milhares de vezes.
façam, acreditam. Tira essa crença de, por que não sei quem vai falar? A galera não vai, a maioria não vai para a internet preocupado com o que o outro vai falar. Cara, esquece o outro não paga a tua conta. Entendeu? Eu fui extremamente criticado diversas vezes pela OAB, o cara amassava uma confusão danada, aí eu não dava trela, eu tinha que criar minha família, pô. Eu estava consciente que não estava fazendo nada errado, estava educando as pessoas, orientando, né? É caminho sem volta. E olha, a absurda maioria dos advogados não tem a mínima noção do que está acontecendo. A grande maioria ainda, vocês acham que tem bastante advogado na internet? Não é nem um pedaço. A grande maioria nem, para os cantão do Brasil, a grande maioria nem tem noção do que é. Entendeu? Não tem noção do que é, porque a gente tem dados, a gente conversa com o advogado de tudo quanto é canto. A galera está literalmente catando lata. E você vai falar para o cara acha fora da realidade aquilo, porque na mente dele, ele é menos advogado se ele for para a internet. Bobeira. Bobeira, não pense assim não. Tinha mais um colega aqui que queria perguntar, na doutora ali. O principal você já tem, que é cliente. Busca parceria. Será um prazer. Será um prazer. Vai ser um prazer. Bom dia, doutores. Doutor Álvaro, eu sou um bebê ainda na advocacia e eu tenho muitas dificuldades. A minha maior dificuldade é a precificação. Como que o doutor construiu uma forma de precificação dos seus serviços? Volto a dizer, a precificação, o financeiro talvez seja a parte mais importante do escritório. Se você prospecta muito cliente, você tem que saber se aquilo ali te dá lucro ou não. E existe uma máxima que a gente não pode perder de vista. Cliente ruim a gente dispensa. Nem todo cliente é cliente bom. Tem cliente que nos dá mais prejuízo do que retorno financeiro. Se eu estivesse começando hoje, eu tentaria organizar o meu escritório de algumas maneiras. Por exemplo, qual é o nicho que eu quero atuar? É previdenciário? Maravilha, eu vou atuar no previdenciário. O previdenciário, ele pode te dar muito retorno, mas talvez não te dê um retorno de imediato. Comece a pensar em alguns nichos para você. Primeiro, por exemplo, divórcio consensual. Divórcio, você vai no cartório, faz lá um divórcio, isso te dá um retorno de imediato. Agora, você tem que começar a saber se isso está te dando retorno. É lucro ou é prejuízo? E para você precificar melhor o seu processo, depois, se você quiser, você pode entrar em contato comigo, tal, eu tento te mandar até uma planilhazinha. Você precisa calcular o seguinte: quantas vezes eu trabalho naquele processo? Você pode pegar um cliente muito bom, que te pague muito, mas ele toma seu tempo o tempo inteiro e você está tendo prejuízo porque você não consegue escalar em outra área. Pergunte o seguinte: quanto tempo esse processo vai tirar de mim? Para você começar a saber se você consegue ou não precificar corretamente o seu processo. Mais tempo. O que a gente está vendendo é tempo. Se eu tinha um cliente que era o melhor cliente que eu tinha no escritório, pagava mais do que todo mundo, eu parei o escritório por causa desse cliente. Eu dispensei o cliente. Individualmente, era o melhor cliente que eu tinha. Mas ele criou um caos no meu escritório que eu não conseguia fazer mais nada. Eu abri mão desse cliente. Porque o tempo que ele tomava do meu escritório era prejuízo, não era lucro. E quando eu peguei aquele cliente, falei, agora vai, né? Um cliente bom, pagando bem, acabou com o meu escritório. Esse é um dos erros que a gente cometeu. Então, antes de precificar, veja o seguinte: quanto tempo esse processo vai tomar de mim? Quanto tempo esse cliente vai tomar de mim? Que aí eu vou poder calcular. Já ouviram aquele ditado, paga pela porrinhação? Tá bom, você quer que eu fique? Eu vou cobrar um valor que você vai ter que justificar o tempo que eu vou perder. Que aí eu contrato um colega, eu faço uma parceria, eu faço qualquer coisa, mas se você vai assumir um cliente que está te pagando bem, mas que parou a tua vida, é prejuízo, não é lucro. Então, para precificar, a primeira coisa é isso. Veja quanto tempo ele vai levar. Tem uma regrinha. Quantas vezes eu trabalhei nesse processo nesse mês? Eu distribuí uma inicial. Dá um exemplo trabalhista. Distribuí uma inicial. O juiz manda a empresa contestar, marcar audiência. Então, eu vou de novo para a audiência. Eu vou me manifestar sobre a contestação. Eventualmente, eu vou ter uma audiência de instrução para ouvir testemunhas. Isso é ainda na fase de conhecimento. Depois tem um recurso. Quantas vezes eu vou trabalhar nesse processo? Quantas vezes? Para eu poder saber se esse processo justifica ou não. Aí você cobra, trabalhista, você ganha muito no êxito. Eu vou ganhar 30% no êxito. Mas aí os 30% são R$300. Justifica estar com esse processo?
Eu também sou trabalhista. Aí, por exemplo, você pega um empresário, o doutor cobra um valor, por exemplo, 10 mil. Esse valor já é um valor para você poder negociar ou já é o seu teto? Eu não costumo negociar com honorários. Eu não costumo negociar honorários. Tá? A não ser assim, em casos extremamente excepcionais, eu não costumo negociar honorários. Se você consegue apresentar o valor do que você vai entregar, tá? E dificilmente, às vezes, o empresário vai pedir algum desconto, se você conseguir mostrar para ele o valor do que você está entregando. O grande jogo é que você tem que fazer um trabalho prévio para que ele perceba o valor. Porque se ele vai até você e pede desconto, ele não percebeu o valor, concorda? Ele tem que perceber valor, ao ponto que depois que você atenda e você cobra, ele sai do escritório e fala assim, puta, paguei barato. Esse é o game, entendeu? Você precisa gerar valor para ele, cobrar o valor justo que você acredita, mas ele tem que sair do teu escritório e falar, caramba, paguei barato. Não é? É isso. Você tem que mostrar o valor do que você vai entregar. Para quem trabalha para a empresa, às vezes entra no processo, calcula muito sobre a redução da condenação que vai ter. Pode ser esse o critério, eu vou ganhar 10% do valor que eu reduzi, ou se a estimativa de condenação é Y, se eu conseguir reduzir a condenação. Volto a dizer, isso vai depender muito do tempo que você vai dispensar para isso. Eu não costumo negociar honorários, não costumo, porque senão vira leilão, entendeu? O outro cobra menos, tu faz com outro, porque eu não estou só advogando, eu estou entregando um resultado, não prometo o resultado, mas o resultado é o trabalho. Tá? Então, estou entregando o trabalho, eu estou entregando o resultado do trabalho. Então, eu não costumo negociar, não costumo, e acho ruim, porque a advocacia acaba virando leilão. Tá? A gente vê vários colegas fazendo audiências, virando aquele famoso correspondente, audiencista, brigando para ver quem cobra menos para poder não perder o cliente. Cara, advogado fazendo audiência por 50 conto, cara. 50? Aqui tem gente pagando muito menos, Cristiano. Imagina isso. Vamos sortear os livros? Vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Agora eu tenho que botar o óculos, que aí... Depois dos 20 anos, a gente tem que usar óculos. Ana Clara Pereira. Essa ficou feliz, né? Essa, filho, foi. Posso ir passando os livros aqui? Pode. Vai ficando aqui do lado. Fica depois. aqui para a gente tirar uma foto depois, hein? Freitas. Ketane Machado? É isso, Ketane Machado? Então vem cá. Ketane Machado. O próximo seria o Caio, mas eu não vou dar, não. O Caio é do G10, ele está ali. Depois eu te dou um livro desse. Tailine. Fica aqui para a gente tirar foto. Fique aí. Larissa Bis. Camila Constante. Rapaz, só mulher, cara. Eu estou pegando a ordem aqui, só tem mulher. Bianca Lima. Nossa, isso é fora da realidade mesmo, cara. Eu nunca vi isso. 3, 6 são 8. Falta... Tem mais um. Essa aqui é Bianca. Tem mais um. Falta mais um. Cíntia Reis. Quem não conseguiu o livro, gente, esses livros eu não estou vendendo. Tá, o de inclusão de pessoas com deficientes eu fiz e eu doei praticamente todos para uma instituição que cuida de pessoas com autismo. Mas a gente tem alguns exemplares, se alguém quiser depois me liga, a gente ajuda. E esse de gestão é o que o professor Cristiano falou o tempo inteiro. É para fazer network com os clientes. Então também tenho, não está à venda, mas também tem alguns, se alguém depois quiser, manda uma mensagem, a gente ajuda aí, ver se chega. Junta todo mundo aí para tirar foto. Você também, Cristiano, tira foto aqui, ó. Entra aí no... Não é melhor ali em cima? Vamos lá em cima, peraí. Conseguem subir? Tem uma escada ali, pessoal. Passei até perfume para tirar essa foto, óbvio. Vamos fazer uma coisa. Vamos ficar embaixo, uma foto aqui para lá, todo mundo. Vou tirar uma foto. Cuidado, hein? Levanta aí, pessoal. Vamos levantar todo mundo. Vai tirar uma foto bonita pro G10. Isso. Deixando botar lá na página do G10.
Ei. Vai juntando, vem mais pro meio, pessoal. Vem pro meio, pode entrar no corredor aí. Vamos fazer bagunça, gente. Vamos atrasar o evento do Cristiano. Ô, Valência, vem aqui pro meio, vem mais. Vem pro meio, pessoal. Quem tá no cantinho, vem pro Faz meio. um vídeo, Junta Freitas. aí. É igual a torcida do Flamengo. Junta aí. Não, não, não. Só tem Fluminense aqui. Organizada assim é só do Vasco. Vamos gritar G10. Grita todo mundo G10. 1, 2, 3. G10! É isso. Posso tirar foto do senhor? Por favor. Vamos continuar, doutores? Obrigada. Não, a minha internet não pegou. Não consigo. Passador, você pegou? Tá aqui. Segura. Deixa eu lembrar um tema. Vamos continuar, turma?